E aí família, tudo beleza? Essa é a Casa do Drip, o seu canal sobre moda, estilo e opinião. E hoje a gente está aqui para a nossa segunda parte do vlog sobre esse tema polêmico, esse tema que muitos consideram tabu, que é a masturbação. E hoje a gente vai falar sobre alguns problemas que podem ser causados pela prática da masturbação. Família, estamos aqui de novo e no vídeo passado a gente falou sobre a masturbação de uma forma geral, o que é a masturbação, quem costuma exercer essa prática e alguns mitos e verdades sobre essa prática, beleza? Da masturbação. E hoje a gente vai falar sobre alguns problemas ou possíveis problemas que a prática excessiva da masturbação pode acabar provocando. Lembrando que, novamente, são problemas causados pela prática excessiva. Então, o excesso ele acaba sendo ruim em vários âmbitos da nossa vida e, inclusive, no âmbito sexual, tá? Então, o excesso de sexo, o excesso de masturbação pode sim trazer problemas, tanto físicos, tanto problemas de saúde física quanto problemas de saúde mental, problemas psicológicos também, tá? Então vamos ficar atentos a respeito disso. Então, galera, um dos primeiros problemas, e é um problema bastante comum, principalmente para a galera que tem uma prática aí muito contínua e prolongada da masturbação, é acabar ferindo o aparelho sexual, ferindo o órgão sexual. Então, o cara pode lá na prática dele acabar machucando o pênis, a menina pode acabar machucando a vagina e isso pode acontecer dependendo do tipo de prática. Então, às vezes, se você pratica a masturbação de uma forma muito intensa, de uma maneira muito forte, ou então em uma velocidade ou um ritmo muito constante, pode sim acabar machucando, tá? Então, assim como na hora do sexo, a gente tem cuidado para não machucar e não machucar o parceiro, tá? Ou a parceira, na hora de se masturbar é preciso ter cuidado também para a gente não acabar se machucando, beleza? Então, toma lá aquele cuidado, não faz com muita força, não faz muito rápido, ou assim, uma atrás da outra, porque você pode realmente acabar se ferindo e acabar machucando, e isso aí é um dos riscos que a prática da masturbação ela pode provocar, beleza? Ela tem esse risco de você se machucar, então vai lá com cuidado, se trate com carinho, beleza? Então, atenção aí para acabar não se ferindo. Pessoal, outro risco que a masturbação pode provocar é o vício. Então a masturbação ela pode sim viciar, tá? E aqui é importante a gente definir o que é o vício. O vício é aquela dependência que você tem de alguma coisa e aquela coisa começa a ganhar um espaço tão forte na sua vida que você vai abrindo mão de outras coisas importantes em prol daquele seu vício. Então, a pessoa que é alcoólatra, ela começa a beber muito e começa a eliminar coisas importantes da vida dela, relacionamentos, às vezes o trabalho, às vezes até a própria moradia em função do álcool. A pessoa que joga é a mesma coisa. O viciado em masturbação sabe que está viciado em masturbação quando a prática da masturbação começa a trazer prejuízos na vida dessa pessoa. Então, se eu acordei de manhã excitado, fui lá e pá, bati uma punheta, pratiquei a masturbação de manhã, fui pro meu trabalho e tal. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Significa que eu tô viciado? Não, de forma alguma, tá? Isso não significa que eu tô viciado. Ah, mas você se masturba todo dia. Beleza! Tem gente que gosta de transar com o namorado, com a namorada, com a esposa, com o marido, todo dia também. E aí, por causa disso, a gente vai dizer que essa pessoa é viciada em sexo?
Não, de forma alguma. Então, se masturbar todo dia não é vício, beleza? O vício é quando isso, como eu falei, começa a te prejudicar em outros aspectos da vida. Então, tu tá lá no meio do seu trabalho, exercendo a sua função, de repente fica excitado, tu vai largar o teu trabalho para ir lá pro banheiro da empresa, para bater uma no banheiro da empresa. Isso aí já fique alerta, porque isso aí é sintoma de vício. Então você está deixando uma coisa importante em prol aí dessa prática e nesse ponto aí isso já se configura um vício, beleza? Então vamos ficar atentos. Se masturbar todo dia não é vício, mas quando isso começa a afetar você de alguma forma, seja no trabalho, seja no relacionamento, e sua vida começa a ser prejudicada por causa disso, aí sim já se configura um vício, principalmente quando, mesmo tendo esses prejuízos, mesmo quando tendo esses problemas, você não consegue abandonar ou diminuir a sua frequência ou a sua prática. Tá? Eu não digo nem abandonar de vez, mas eu digo diminuir a frequência. Então, estou sendo prejudicado no trabalho porque toda hora eu largo o que eu estou fazendo para ir lá no banheiro. Estou sendo prejudicado no relacionamento porque minha esposa ou meu marido está querendo ter sexo, mas eu já estou cansado porque eu estava me masturbando. Isso aí já é um problema. E se você não consegue parar, mesmo com esses problemas, sinto te informar, mas você está viciado em masturbação, certo? Então vamos ficar atentos também para esses sintomas. A masturbação sim pode viciar. Pessoal, outro risco de problema da masturbação é o isolamento. Então a galera quando está viciada em masturbação é aquela galera que fica sempre isolada, sempre procurando ficar sozinha, né? Porque é quando ela vai ali poder ter a prática dela. Então essa galera ela costuma a se isolar e a ficar muito centrada em si mesma. E isso é um problema, esse isolamento é um problema porque pode prejudicar ela na relação com o cônjuge, na relação com a família, na relação com os colegas, com os amigos, na relação com o trabalho. Então a pessoa que se isola muito, em especial por causa do vício da masturbação, pode se prejudicar sim, e é uma pessoa que vai ter até dificuldade depois em assumir compromissos com outras pessoas, em especial a nível de relacionamento. Porque essa pessoa está tão acostumada a se autossatisfazer que ela acaba perdendo um pouquinho a noção do que são outras formas de sexo e outras formas de relacionamento, certo? E aí pode acabar se frustrando depois no relacionamento com alguma menina ou no relacionamento com um rapaz, porque não consegue chegar ao orgasmo com um parceiro ou com uma parceira porque está tão viciada em chegar ao orgasmo sozinha que simplesmente dispensa outra pessoa ou quando é com outra pessoa não consegue chegar ao orgasmo. E isso aí é um problema, tá? Então esse isolamento e essa prática constante aí da masturbação podem acabar acarretando esse problema também. Então, galera, o isolamento é sim um problema que pode ser causado pela prática excessiva e, em especial, pelo vício na masturbação. Outro problema que pode ser causado pela masturbação é o sentimento de culpa, em especial se você é uma pessoa religiosa e como eu falei no vídeo passado, né? Eu não vejo a masturbação como um pecado, então eu particularmente não tenho nenhum sentimento de culpa quando pratico o ato da masturbação. Já tive quando eu era mais novo, porque eu era uma pessoa religiosa, e a minha religião encarava isso como pecado, então eu já tive muito esse sentimento de culpa. Hoje em dia não tenho mais, então quando eu quero ir lá e me satisfazer, eu faço isso de forma tranquila e não carrego nenhuma culpa, nenhum peso na consciência. Mas esse sou eu. Existem pessoas que são religiosas e que praticam a masturbação e depois se sentem culpadas, se sentem com peso na consciência, porque para elas estão cometendo um pecado e podem sofrer aí as consequências de cometer esse pecado. Beleza? E aí, como que
a gente vai lidar com isso, com esse sentimento de culpa? Ué, você vai tentar fazer o que for possível aí dentro da sua religião, da sua religiosidade. Então, se você acha que está cometendo um pecado, o que a sua religião diz que você deve fazer para expiar esse pecado? Orar? Se for assim, ore. Confessar para o pastor, confessar para o padre, confessar para o líder da sua religião, confesse. Se você consegue viver bem sem isso, sem confessar, sem orar, sem nada, então siga a sua vida. Cada pessoa possui aí a sua maturidade, então vai agir de acordo com essa maturidade. Quem precisa se confessar para se sentir aliviado, se confesse. Quem não precisa, não se confesse. Quem precisa orar pedindo perdão ou rezar pedindo perdão, reze e ore. Quem não precisa, não reze e não ore. Beleza? Mas é isso aí. Então, o sentimento de culpa, ele às vezes acontece e a gente tem que lidar com isso da melhor forma possível. Beleza? Porque eu falo isso porque a religião está num nível e o sexo ele está num nível muito mais biológico. Enquanto a religião ela está num nível muito mais afetivo e racional, emocional e racional, o sexo está no nível biológico. Então, se a religião diz que a masturbação é pecado, mas a sua pulsão sexual, a sua libido acaba te levando a praticar a masturbação, você de alguma forma vai ter que aprender a conviver e a lidar com essa situação, beleza? E tentar se ver livre aí, ou pelo menos aliviar esse sentimento de culpa, porque senão, mais tarde, isso pode acarretar aí em sérios problemas psicológicos para você. Galera, por fim, o último problema aí da masturbação, que pode ser causado pela masturbação ou pela falta dela, foi uma informação que eu tive com o Dr. Marco Túlio Cavalcante. Eu citei ele como referência aí no primeiro vídeo e estou trazendo novamente ele aqui como referência. Esse problema não tem a ver tanto com a prática da masturbação, mas tem a ver com a falta dela. Então, o que acontece? Tem pessoas que elas praticam sexo, praticam a masturbação e por algum motivo que seja, acabam abandonando essa prática. Decidi que na minha vida eu não vou mais bater punheta e também não vou mais transar, não vou mais praticar sexo na minha vida. E aí o que pode acontecer? O pênis é também um músculo. Isso em especial tá na prática da masturbação masculina. O pênis é um músculo e assim como todo músculo, quando ele não é usado, ele corre o risco de se atrofiar. Então, a falta do uso do pênis, com o propósito sexual, essa falta pode acarretar na atrofia muscular. E aí, se você ficou um longo período sem praticar sexo ou sem se masturbar e depois vai novamente voltar a utilizar o seu pênis com esse propósito, realmente você pode acabar percebendo que sofreu ali uma atrofia muscular. Eu não sabia disso, inclusive tem até aí um movimento aí de uma galera, é um movimento mais recente, eu nem conhecia, fazendo essas pesquisas aí também sobre a masturbação, é que eu vim conhecer esse movimento, de uma galera aí que é contra a prática da masturbação e acha que ficar sem se masturbar é a melhor coisa que a pessoa pode fazer na vida e que a pessoa que abandona a masturbação fica mais forte, fica mais inteligente, fica mais bonito, ganha superpoderes, enfim, uma infinidade de coisas que essa galera fala por aí que você vai conseguir se você ficar sem se masturbar, beleza? Eu considero isso tudo mito e eu considero isso um extremo, então da mesma forma que o extremo, por um lado, do vício na masturbação e se masturbar o tempo todo é uma coisa ruim, o outro extremo de simplesmente abandonar de vez e passar, larguei a masturbação, nunca mais faço isso, nunca mais faço sexo. O outro extremo
também é ruim e pode acarretar problemas, beleza? Então, eu fico muito com o pé atrás com qualquer uma dessas galeras que seguem para um extremo ou seguem para o outro também. Então, nesse sentido, eu sou um cara muito aristotélico. Eu acho que o meio termo é a virtude e os dois extremos eles são problemáticos, beleza? E esse aí de você simplesmente deixar de usar o seu órgão sexual pode realmente trazer atrofia e seria um problema causado não em si pela masturbação, mas pela falta dela e pela falta do uso do órgão sexual. Beleza? Fora que se você não se masturba e se você não pratica sexo, você acaba se tornando uma pessoa estressada, uma pessoa pilhada, uma pessoa mais triste, uma pessoa mais insegura, beleza? Então, esses são inúmeros problemas que a falta da vida sexual e a falta da masturbação em si podem acarretar. Então, a prática da masturbação pode trazer problemas? Pode, mas a falta dessa prática e a ausência também pode ser problemática. Beleza? Galera, é isso. Então aí a gente falou um pouquinho sobre alguns dos problemas que podem ser causados pela masturbação. Espero que vocês tenham curtido. Essa foi a nossa segunda parte aí desse vlog. Se vocês concordam ou se vocês discordam, deixem aí nos comentários. Beleza? Vamos continuar esse assunto aí lá nos comentários. Deixa aí aquele joinha. Se tá pintando por aqui e não é inscrito ainda, se inscreve aí que isso ajuda bastante o nosso canal que está começando agora. E é isso aí, família. Foi um prazer estar aqui com vocês e até o nosso próximo vídeo. Valeu!